de vuelta. Fíjense que lo que establecimos es, para una cantidad específica de hemoglobina, yo correlaciono el contenido de oxígeno que hay en la carga. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A su saturación. Porque yo sé que si yo tengo hemoglobina dentro de rangos normales y digo está 100% saturado, yo estoy determinando esa cantidad de oxígeno que la tengo. ¿Está bien? Ahora, me fijo también que la saturación de la hemoglobina dependía de qué? La presión parcial de oxígeno. ¿Está bien? En otras palabras, va a depender mucho de si ese entorno donde está la hemoglobina tiene o no tiene oxígeno. ¿Está bien? Lo único que tengo que tener acá en cuenta es que la hemoglobina va a conseguir saturar todavía de manera adecuada si la presión parcial de oxígeno es mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿bien? Que es nuestro periodo de meseta. ¿Bien? Ahora, de 60 para abajo, la hemoglobina rápidamente va a desaturar, perder afinidad por el oxígeno. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, la disociación es qué? Separar de la hemoglobina con el oxígeno con presiones parciales por encima de 60 es alta o baja. Baja, porque la hemoglobina prefiere ficar saturada. Recién cuando comienza a caer por aquí abajo es donde comienza a incrementar cada vez más la disociación de la hemoglobina con oxígeno. ¿Entendimos hasta ahí? Ahora, último. Fíjense que este cuadro me dice que esta línea roja, que era mi curva normal, puede moverse hacia este lado o moverse hacia este lado. ¿Sí? Al movimiento de esta curva de disociación le llamamos desplazamiento. O desviación. Si se mueve para este lado, la desviación es hacia la derecha. Si se mueve hacia este lado, es para la. Veamos qué demonios significa eso. Lo que me dice el desplazamiento o desviación de la curva de disociación, hemoglobina oxígeno, ¿sí? Es que, fíjense lo siguiente, digamos que la presión parcial de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. Con esta curva normal, con 40 milímetros de mercurio, ¿cuánto es la saturación de la hemoglobina? 75%. Ahora digo, tengo un desplazamiento hacia la derecha y la presión parcial de oxígeno continúa siendo 40. 40 milímetros de mercurio con esta curva desplazada. ¿Cuánto es la saturación de la hemoglobina? ¿Aumentó o perdió afinidad por el oxígeno? Está perdiendo, está disociando más ainda. Entonces, en vez de ser 75% su saturación, ahora es 50%. Y si hago el mismo análisis y el desvío hacia la izquierda, ¿cuánto va a ser la saturación de la hemoglobina? Con 40 milímetros de mercurio, ahora la saturación de la hemoglobina es 92-93%. Entonces, ¿aumentó o disminuyó la disociación? Disminuyó. Está segurando, ela não quer soltar. A pressão parcial deveria fazer que ela solte, mas ela está soltando? Não. Dissocia menos.
Ahora, si miro desde el punto de vista de saturación, sí. Aquí aumentou a dissociação, a saturação é mais baixa. Aqui diminuiu a dissociação, a saturação fica mais. Perfeito. Los factores que desvían esta curva de disociación hemoglobina-oxígeno están vinculados al metabolismo del tejido. Básicamente lo que trata de describir esto es, si yo tengo dos tejidos que tienen la misma presión parcial de oxígeno, en estos dos tejidos la presión parcial de oxígeno en el intersticio es de 40. Ya está pasando aquí la hemoglobina. No hay diferencia en su presión parcial de oxígeno, pero este tejido tiene mayor actividad metabólica que este tejido. Precisa esse tecido mais oxigênio? Mas como mierda vai saber a hemoglobina que precisa mais oxigênio se a pressão parcial de oxigênio é a mesma? Vão aparecer outras variáveis nesse meio que vão fazer que a hemoglobina libere mais oxigênio. Nós entendemos. Essas variáveis então vão desplaçar a curva para a direita ou para a esquerda? Para a direita. A hemoglobina tem que entregar mais oxígeno. Principales que tenho que recordar aqui é uno, se este tejido aumentou su metabolismo, produce más ou menos CO2? Guiado por el aumento del CO2 y por productos metabólicos, ¿qué le va a pasar al pH? Correcto. Mais hidrogênio, pH mais ácido. Nosso metabolismo é endotérmico ou exotérmico? Se eu começo a correr aqui, meu metabolismo, meu catabolismo, porque eu estou querendo produzir energia, não estar criando proteínas, eu vou começar a produzir calor. Sim? Por quê? Querendo aproveitar a energia que eu estou criando ao quebrar minhas moléculas, eu não aproveito tudo. Se perde grande parte em forma de calor. Então, quanto mais metabólico é este tejido, maior vai ser a temperatura aqui. Sim? O que é o que estou dizendo? O aumento do CO2, a diminuição do pH e o aumento da temperatura vão fazer que essa hemoglobina, que antes desaturava a 75%, agora comece a desaturar a 50%. Está entendendo? Entendeu essa partecita? Sim? Outra variável aqui é que esta hemácia produz uma substância chamada 2,3 bifosfoglicerato. Já ouviram falar dessa porcaria? Sim? Que efeito tinha essa molécula na hemoglobina? Ela é produto do metabolismo principalmente anaeróbico, político da hemácia. Mas que efeito tem ela sobre a hemoglobina? Ela estabiliza a hemoglobina no seu estado desóxido. Sim? Então, se tem mais desse cara, a hemoglobina vai ganhar ou perder saturação. Então, eu tenho uma desviação hacia lá. Principais fatores que aumentam a produção dessa porcaria é a hipoxemia, é um mecanismo rápido de adaptação à hipoxemia, e
e também o metabolismo da hemácia, que é regulado principalmente pelas hormonas tiroides. Então, se eu tenho um hipertiroidismo, vai entregar mais ou menos oxigênio à hemácia ao tecido. Tem mais disso, vai ter mais. Então, vinculado ao metabolismo. Maior o metabolismo da hemácia, mais vai produzir isso. Não, mais entrega. Porque a hemoglobina está fazendo o quê? Está soltando. Está soltando o oxigênio. ¿Está bien? Esto es descarga. Descarga. Porque estou falando que a pressão parcial de oxigênio é de quanto? Eu estou no capilar sistêmico. Se esse era a pressão parcial de oxigênio no capilar pulmonar, eu estou muito fodido. Por isso, estamos falando de descarga. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta aquí? ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo estos factores es, independientemente de la presión parcial de oxígeno, le están obligando a la hemoglobina a entregar más oxígeno al tejido. ¿Entendimos esa parte? ¿Sí? Principalmente lo que tengo que recordar aquí es el efecto del CO2 y del pH. Recordando que hemoglobina en estado óxido, alta afinidade pelo oxigênio, baixa afinidade pelo CO2. Começa a aparecer CO2, Melissa. A hemoglobina pode carregar CO2. E quanto mais ela interage com o CO2, o que ela faz com o oxigênio? Correto. A hemoglobina pode carregar hidrogênio? O íon hidrogênio? Sim, ela é um mecanismo de amortiguação muito importante. Ela faz parte das proteínas do plasma. Quanto mais hidrogênio ela começa a carregar, o que acontece com sua afinidade pelo oxigênio? É decir, o que eu estou estabelecendo aqui é o pH e o CO2 estão afetando a afinidade da hemoglobina com quem? Porque havíamos definido quem era o determinante da afinidade da hemoglobina com o oxigênio. A pressão parcial do oxigênio. Agora o que estamos dizendo é, além disso, o pH e o CO2 também estão influenciando se essa hemoglobina vai ficar unida ou não ao oxigênio. ¿Estamos entendendo? ¿Sí? A esto se le llama efecto Bohr. ¿Sí? Entonces lo que digo es, un gas afecta la afinidad de la hemoglobina por el otro gas. ¿Sí? Porque si pienso, ¿qué habíamos dicho en el capilar pulmonar que pasaba? Oxigênio aparece, pressão parcial de oxigênio aumenta, hemoglobina preenche de oxigênio. E o que acontecia com a afinidade da hemoglobina ao CO2? Diminui. Ela começa a liberar isso. O que vai liberar também? Seu hidrogênio. É o contrário. Estou dizendo, o oxigênio afeta o transporte de CO2 da hemoglobina. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, si yo tenía una hemoglobina en grandes cantidades, porque yo no conseguía saturar ela de maneira adequada, posso dizer que ela vai estar muito preenchida de CO2 e com pouco oxigênio. ¿Sí? Se de repente começa a aparecer suficiente oxigênio, ¿sí? O que vai acontecer com a afinidade da hemoglobina com o CO2? Vai diminuir. E essa hemoglobina que se acostumou a carregar um monte de CO2, bum, vai soltar esse CO2 para sangue.
¿Qué va a pasar si yo libero esa gran cantidad de CO2 hacia la sangre? Correcto. Entonces, clásicamente le ocurre al paciente con enfermedades pulmonares crónicas, en donde como él vive en un entorno hipoxémico, con poco oxígeno, ¿sí? A hemoglobina prefere estar en estado óxido o desóxido? Desóxido. ¿Sí? En un estado donde ele está muito preenchido de CO2 e hidrogênio. ¿Sí? Se eu introduzo com grandes quantidades de oxigênio de maneira rápida, essa hemoglobina que estava segurando CO2 e hidrogênio vai soltar isso para a sangue e vai acidificar rapidamente a sangue. ¿Entendimos isso? ¿Sí? Perfeito. Agora, então, fatores que vão desviar a curva de sucessão hemoglobina, oxigênio para a direita, quem vai ser? pH? pH o quê? Ok, diminuição do pH. Depois, aumento da temperatura, aumento e alguma porcaria. Como? Correto. Fisiologicamente sim. Agora penso, se eu vou subindo na montanha, sim, que ele passava a pressão parcial de oxígeno no ar. Então, vai diminuir também a pressão parcial de oxigênio no sangue? Se tem pouco oxigênio no ar, vai diminuir. Que vai começar a produzir mais. É decir, a hemoglobina vai conseguir pegar pouco oxigênio e como ela vai se adaptar? Produzir mais isso para quê? Eu pego pouco, mas vou soltar muito. Está entendendo? O mecanismo de adaptação. ¿Entendimos? Si yo defino que estos individuos hacen que la hemoglobina desature más, o contrário vai criar um desvio para a esquerda. Aumento do pH, diminuição da temperatura, diminuição do CO2, diminuição do 2,3 de fosfoglicerato. Se eu estou falando que eu tenho uma desviação para a esquerda, o que significa isso para a saturação da hemoglobina? Ela satura bem? Sim. Ela está aumentando sua afinidade pelo oxigênio. O problema é, ela não vai querer soltar, que é o que vamos ver acá neste gráfico. Esto em condições fisiológicas me está ajudando a poder definir, você precisa mais oxigênio, toma, você precisa menos, toma menos, você precisa mais, toma mais. ¿Sí? Pero si essas variáveis se vuelven sistêmicas, já não é mais variação de tecido a tecido, já é todo o corpo está cambiando. Veamos quem me pode produzir isso. Até aqui entendemos todavía? Não sei como vou colocar todas essas variáveis na cabeça, mas ia dar para você corrigir e descobrir. Ai, meu Deus. Até do cu vai sair agora. Então me fico. Primeiro detalhe. Analicemos primeiro uma desviação hacia la derecha. Entonces es esto. ¿Sí? Me fijo, lá em cima. Esta meseta está acontecendo aonde? Que capilar? Aonde eu tenho altas pressões parciais de oxigênio? No pulmão. ¿Sí? Se eu tenho um cara com uma acidose, ¿sí? Se eu tenho um cara com febre, que habíamos dicho que vai ser o desvio hacia a direita com a saturação da hemoglobina.
vai para a direita, a afinidade da hemoglobina com oxigênio diminui, então a hemoglobina prefere soltar. Voy a tener una disminución de la saturación de la hemoglobina, mas é grande. Não, está variando isso. ¿Sí? Ahora, hacia el capilar sistémico, la desviación hacia la derecha produce cambios. Sí, pero es para descarga. Es decir, a hemoglobina satura un poquito menos, pero descarga mucho mejor. ¿Está bien? Até aí entendimos. Agora, analicem se a desviação é para a esquerda. Digamos que este é um paciente hipotérmico, ou um paciente em alcalosis. Desviação para a esquerda, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio aumenta. Se preenche mais no capilar pulmonar? Sim, não muito considerável. Pero ¿qué pasa? Na hora de passar ao capilar sistêmico, vai querer entregar oxigênio, cara? Excelente. ¿Estamos entendendo? Então, vai ter conteúdo arterial de oxigênio? Claro, posso ter inclusive aporte. O problema vai ser que na hora de que a hemoglobina tem que soltar o oxigênio para o tecido, ela manda o tecido tomar no cu, não libera nada. ¿Está bien? Ela está em um estado de alta afinidade pelo oxigênio e se niega a liberar o oxígeno. ¿Está bien? Un ejemplo, por ejemplo, también es el eritrocito almacenado, la sangre almacenada deja de producir esto. ¿Sí? Entonces, esa sangre que yo acabé de transfundirle a él tiene una hemoglobina que está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. No está produciendo esto ainda. Para acá. Entonces, yo le transfundí, presión arterial de oxígeno mejoró, hemoglobina mejoró, saturación perfecto, pero él todavía no me da síntomas de mejoría. ¿Por qué no? Porque la hemoglobina no está entregando. Hasta que ella va a ponerse a producir de vuelta devagarcinho esse 2,3 glifosfoglicerato, yo no voy a tener una entrega adecuada. ¿Entendimos cómo afecta esa desviación? ¿Sí? Entonces, en lo que es carga, en lo que es la meseta, los cambios son pequeños. ¿Sí? Una desviación, tener una acidosis, una alcalosis, una hipotermia, una fiebre, no va a modificar mucho aquí. ¿Sí? Lo que sí va a ir modificando es si esa hemoglobina descarrega demais ou não está descarregando nada. ¿Entendimos? Correcto, ya a nível del capilar sistémico, ¿sí? Ya é na hora de entregar para o tecido, ¿sí? O tecido tem a mesma pressão parcial de oxigênio, não variou, mas a hemoglobina está se comportando de maneira diferente. Em uma desviação, ela decide desaturar muito mais, e na outra desviação, ela decide não desaturar. ¿Está bien? Perguntinhas? Facilito. Ah, que sí, es re obvio. De vuelta. Cuando van a analizar la hemoglobina saturándose o desaturándose, ¿con qué tengo que correlacionar? Uno. No, primero, sobre toda cosa, ¿cuál es la primera cosa que eu tenho que correlacionar a saturação da hemoglobina com? Porque pouco me interessa o pH se o cara já tem uma pressão parcial de oxigênio baixa. Então, a primeira coisa que eu tenho que ir analisando, onde eu estou nesta pressão parcial de oxigênio? ¿Sí? Porque aqui eu tenho todavía uma saturação aceptável, mas já estamos dizendo para onde está indo o assunto, para lá pendiente. ¿Sí? Primeira cosita. Segundo, ahí sí puedo analizar. Hay factores que desvían la curva de disociación hemoglobina-oxígeno. ¿Sí? Porque yo puedo tener el paciente excelente en presión arterial de oxígeno, el paciente excelente en cantidad de hemoglobina, paciente excelente en saturación, ¿sí? Paciente excelente inclusive en el aporte sanguíneo.
Pero si hay una desviación hacia la izquierda, ¿adianta todo eso? No, la hemoglobina no entrega. ¿Sí? La extracción está disminuida. ¿Por qué digo que la extracción está disminuida? Porque la disociación de la hemoglobina, oxígeno, se desplazó a la izquierda porque el paciente está en hipotermia, porque el paciente está en alcalosis. ¿Está bien? ¿Entendimos lo que quiero decir de vuelta? Lo que quiero que vayan entendiendo el término. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir cuando me dice el problema es contenido arterial? ¿Qué es lo que me dice cuando dice el problema es aporte de oxígeno? ¿Qué es lo que me está queriendo decir cuando me dice este trastorno desvía la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Sí? ¿Entendimos? Preguntas. Impresionante. Buen fin de semana. Buen